Sim. Olá, boa tarde. Eu sou a Ágata, sou estudante de psicologia também, do 9º período. E logo de início eu já quero agradecer a Abrapsi pelo convite e vocês, né, que estão participando. O número foi assim uma surpresa para mim, eu não esperava tanta gente, mas estou muito feliz com essa quantidade de pessoas. Como eu disse, né, estou no 9º período de psicologia, estou no estágio em clínica. Gosto muito da temática de sexualidade, com ênfase na mulher. E aí, Brapsi me achou no Instagram, no @agatasexologando, e a gente fez essa parceria. Vamos estar aí 2 dias com vocês, apresentando algumas questões, principalmente nesse período pandêmico que a gente está vivendo. E peço que vocês participem. A gente está com essa questão do chat, mas lá no WhatsApp a gente está acompanhando, o Nicolas está acompanhando. E qualquer pergunta que vocês tiverem, podem ir mandando, que no final a gente abre para discussões e eu vou respondendo as perguntas, certo? Ah, e eu vi que alguém falou que era de Maceió, eu também sou de Maceió. E muita gente, né, de todo o Brasil, então adorei essa movimentação. Nicolas, você vai conseguir apresentar o slide ou eu apresento aqui? Não vou conseguir estar abrindo o slide aqui, até porque eu estou resolvendo mais outras questões que a gente está com dificuldade para poder entrar. Estou tentando resolver lá a situação. Está aparecendo aqui que somente organizador e apresentadores poderão compartilhar. Se der para liberar isso. Você lida como apresentador. Acho que agora foi. Bem, pessoal, eu vou apresentar o slide. Provavelmente não vai aparecer o meu vídeo enquanto eu estiver apresentando. Tem essa questão aqui do aplicativo. A Raquel voltou. E, gente, desculpa. Para quem acabou de chegar, eu tive um probleminha na conexão, mas sejam todos bem-vindos, tá? Eu quero dizer bem-vindo agora oficialmente para a Ágata, né? Seja bem-vinda, em nome da diretoria da Abrapsi. E a gente veio trazer esse tema tão importante, né? Nesse tempo tão confuso, tão conturbado para tantas mulheres, e eu sei que nós, mulheres, conhecemos várias outras que às vezes estão perdidas nesse período, sem saber o que fazer, como reagir, dentro do contexto familiar, dentro de todos os contextos, né? Então é isso, depois nós abriremos para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem enviar perguntas no chat já, podem enviar por escrito, que eu vou estar repassando para a Ágata, tá? Então é isso, Ágata, seja bem-vinda e fica à vontade. Obrigada, Raquel. Eu vou, como eu falei, né, vou apresentar aqui o slide. Eu acho que meu vídeo vai parar um pouquinho, porque esse aplicativo ficou meio assim, eu nunca tinha usado esse. Mas eu trouxe um slidezinho para vocês irem acompanhando de forma mais visual. Tá dando para todo mundo ver? Sim, apareceu aqui. Sim. Sim. Vamos lá. Não tem como falar aqui, porque não está disponível o chat. Isso, O chat aqui ele está desativado, mas o Nicolas está acompanhando o grupo. Ok, obrigada. Certo? Qualquer coisa fala lá que a gente não, né? O Nicolas e as meninas aí estão dando esse suporte. Eu estou vendo aqui, mas eu vou me concentrar aqui na apresentação. Então vamos lá, né? Bem, eu trouxe uma breve apresentação minha, né, do que eu faço, de quem eu sou, onde é que eu estou aí nessa jornada da psicologia. E esta aí sou eu, né, Agatha Santos, graduanda de 9º período de psicologia. Estou em formação de gestalterapia atualmente, é a abordagem que eu estou seguindo. Estou no estágio em clínica também e estou atendendo, né? Estou aí com alguns clientes, que é como a gente fala na Gestalt. A gente não adota muito esse termo paciente, a gente adota mais o cliente. E estou aí com atualmente 8 clientes no estágio, diversas
diversas questões, mas a maioria delas tem questões de sexualidade envolvida, e sim, a maioria é mulher. E aí, achei fantástico o tema que escolheram aqui, porque é algo que eu estou vivenciando muito. E aí eu trouxe algumas experiências, um contexto também de conceitos, né, que a gente tem da ciência, e também algumas indicações que eu vou passar no final. Então, para iniciar, eu já quero iniciar com 2 perguntinhas. Como está sendo a reinvenção da mulher neste tempo? Já que o tema é, né, a mulher nesse contexto pandêmico, e aí o que é que afeta na sexualidade, na feminilidade. E se alguém quiser falar algum relato da percepção dessa pergunta, né, de como foi essa reinvenção da mulher nesse tempo, a gente vai ficar muito feliz se vocês puderem compartilhar e depois a gente discutir sobre eles. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é uma pandemia, né? Muita gente está vivendo esse período, mas não sabe de fato o que é uma pandemia. E aí eu trouxe um conceito da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, e aí eles falam que uma pandemia se configura em uma crise humanitária a nível global, pois traz tanta doença quanto as medidas de contenção desta. No nosso caso agora, né, com o coronavírus, o isolamento, gerando efeitos socioeconômicos persistentes. E aí, esses efeitos econômicos persistentes, o que é que acontece? Essa questão da pandemia dá, sim, esse déficit na nossa sociedade, de forma econômica, de forma social, de individual também, de saúde, mas esses efeitos, eles se tornam persistentes, mas em algum momento eles são controlados, eles são ressignificados, também em algum momento eles cessam. Então, eles param em algum momento e a sociedade se restabelece de forma social, econômica, individual. E aí, vamos falar hoje de feminilidade versus pandemia. Bom, a pandemia, eu não poderia deixar de trazer, logo de início, essa questão, né, do isolamento social. E aí, o que é que essa pandemia fez com a gente? Nos trancou, né, de uma forma isolada com as nossas famílias, ou até sozinhos, dependendo de como você está vivendo atualmente, se você mora sozinha, se você mora com família, enfim. Agatha, você ficou muda. Tá mutado o seu áudio. Voltou? Voltou, sim. Voltou. Eu parei, vocês ouviram até onde? Isolamento social. Você falou, se você mora sozinha, se você mora com alguém. Sim, eu acho que me multaram, enfim. Mas é isso, né? A pandemia, ela traz essa questão de isolamento social para que contenha o avanço do vírus, né? No nosso caso agora, o coronavírus, mas tiveram outras pandemias ao longo da história. E sempre é essa questão, conter o isolamento, conter o avanço do vírus e manter as pessoas de forma isolada socialmente, para que elas não propaguem esse vírus. Só que, na pandemia que a gente está vivendo atualmente, as pessoas não se atentaram muito para esse sentido, principalmente aqui no nosso país. E aí o vírus conseguiu se propagar de forma muito rápida e de forma muito, assim, alarmante. Os dados, né, que a gente tem são gigantescos, tanto de infectados quanto de mortes. A gente já passou aí dos 400 milhões de mortes. E isso é um efeito desse isolamento social que não foi respeitado, ou que foi flexionado em um momento que ele talvez não devesse ter sido, né, flexionado. Por quê? Quando as pessoas foram para a rua, aparentemente elas esqueceram que a gente estava vivendo esse momento pandêmico e começaram a não tomar as medidas de saúde, né, que é uso de máscara, uso do álcool 70, não ter contato direto com as pessoas de forma física, né, evitar abraço, toque de mão. Por quê? Porque isso,
existem dados de pessoas assintomáticas, e aí você, tendo contato com essa pessoa, mesmo que ela não desenvolva a doença, mas ela pode sim transmitir para você, e uma questão de imunidade também está muito presente. Se você tiver uma imunidade baixa, ou você pode até não ter, mas aí você passar para uma pessoa que tem essa imunidade mais baixa, ela pode sim desenvolver a doença e ter sérias complicações, podendo levar à morte ou não, dependendo do caso. E aí, onde é que a mulher se insere nesse momento? Dentro da saúde, 70% da força de trabalho em saúde é feminina. Então, essa linha de frente que a gente tem, principalmente, ela é muito as mulheres estão muito presentes na medicina, na enfermagem, psicologia, serviço social, enfim, várias atividades que as mulheres estão presentes na linha de frente, principalmente dentro da saúde. E aí a gente está representando 70% dessa força de trabalho. Dificuldade de acesso à saúde. Isso quer dizer que, nos últimos tempos, a gente já tinha esses dados, mas nos últimos tempos o acesso à saúde ficou bem mais dificultoso para a gente, principalmente, porque a gente teve casos de mulheres que estavam em período de gestação, ou no final, ou no início, ou no meio da gestação, e agora também, né, tem muita mulher que está no período de gestação, e esse acesso à saúde ficou um pouco mais complicado, porque aí vem toda a questão de pré-natal, vem a questão do parto, e aí o que aconteceu? Algumas tiveram tiveram que escolher, né, alguém para ficar com aquela pessoa, e não tem mais aquela acessibilidade que a gente tinha de ir lá visitar a pessoa, visitar o bebê, enfim, então esse acesso ficou um pouco mais limitado, principalmente para mulheres que estão no puerpério, que é o período pós-parto. E esse período pós-parto, ele exige uma rede de apoio, só que, dependendo da situação, né, que a mulher está vivendo, essa rede de apoio fica um pouco mais limitada por conta desse movimento da pandemia. Questões emocionais e psicológicas, e aí eu vou fazer essa diferenciação. Emocional não é a mesma coisa, questões emocionais não é a mesma coisa que psicológica. As emocionais, elas estão mais ligadas ao nosso sentimento, ao que a gente está sentindo com todo aquele impacto que a gente está tendo agora. E as psicológicas, elas vão mais para as questões de patologias mesmo, por exemplo, ansiedade, depressão. Existe um número muito alto agora de mulheres que estão enfrentando ansiedade e depressão pós-parto, principalmente, porque elas estão tendo essa dificuldade na rede de apoio delas, de ter que limitar esse número de pessoas, e aí, dependendo da situação social dela, esse número limitado dificulta, e isso vai gerar um impacto no psicológico dela, podem trazer também questões emocionais. E aí vai a questão do que ela está sentindo com tudo isso. Então, se você está sentindo coisas como muito medo, né? Essa questão da gestação, ela traz esse sentimento de medo, sentimento de vulnerabilidade. Então, essas questões, elas começam a se prolongar e elas podem, sim, chegar a uma questão psicológica mais séria. Pode ou não, vai depender muito do caso. Outro dado que a gente tem, que está muito alto, principalmente agora, é a violência contra a mulher. Por quê? Todas as pessoas que ficaram isoladas em casa, e aí eu vou focar na mulher agora, ela ficou em casa com o seu agressor. E isso trouxe grandes repercussões para a violência contra a mulher, porque ela ficou em casa com esse agressor, e aí não tem para quem pedir ajuda, ou se pedir, ela pode ter sérias consequências sobre isso, então tem o medo de pedir ajuda, tem a dificuldade de pedir ajuda, como ela vai pedir ajuda e a quem vai pedir ajuda. Então, essa violência contra a mulher, ela teve um nível maior, e isso é comprovado com dados de notificação e subnotificação. E aí a gente também precisa pensar nos casos que não são denunciados. Então, quantas mulheres ainda não denunciaram e elas estão vivendo dentro de casa com seus agressores, e aí a violência vai de uma forma generalizada, podendo ser física, patrimonial,
Asexual também teve um aumento muito grande, e aí as notificações e subnotificações foram os dados que as redes de saúde utilizaram para ver que esse aumento existiu e como chegar até essas vítimas. Algumas conseguem, outras não. Tá dependendo muito de como elas estão se movimentando com relação a isso. Questões de saúde sexual e de sexualidade. E aí, esse tema de saúde sexual, amanhã a gente vai explanar um pouco mais, mas hoje eu já vou dar uma pincelada nele. Essas questões de saúde sexual, elas envolvem principalmente acesso a recursos que tragam higiene, e aí entram os absorventes, coletores, enfim, todos os tipos de recursos que a gente tem nesse período menstrual. Inclusive, esse mês está se falando muito dessa questão de pobreza menstrual, né? Que é uma questão de que, um dado que foi levantado agora, de meninas, de que 1 a cada 4 meninas não tem acesso a esses recursos no período menstrual todos os meses, todos os anos. Então, isso é um dado que foi levantado agora, principalmente, e foi um dado bem chocante para toda a rede da saúde, mundialmente falando. Inclusive, tem uma marca de absorventes que lançou até uma campanha sobre isso que está rolando no Instagram. Já as questões de sexualidade, elas partem do princípio de que, nesse período pandêmico, as mulheres perceberam que a sexualidade delas precisava ter algo mais, no sentido de elas não tinham tanto tempo de vivenciar essa questão sexual, ou a rotina era tão cansativa, era tão corrida, que elas estavam simplesmente cansadas, e aí elas não tinham vontade. Só que isso estava tão escondido atrás das nossas rotinas cansativas, corridas do dia a dia, que era algo que ninguém estava se atentando muito. E aí veio a pandemia e escancarou isso para a gente. E o que foi que a gente notou, nós da linha de sexualidade? Que as mulheres têm desenvolvido durante esse período, ou que já tinham, mas que agora nesse período pandêmico ficou mais evidente, questões como vaginismo, perda de libido, que é a energia sexual, também questões como dispareunia, que é dor na penetração, e também questões de lubrificação durante a relação sexual. Ou ela é pouca, ou ela não existe. E isso é um problema, porque a mulher precisa estar lubrificada para existir uma relação sexual com penetração. Porque é isso que faz a gente ter uma abertura de canal vaginal, dele se expandir, e assim o canal vaginal consegue comportar o pênis ali dentro. Só que muitas mulheres não tinham essa questão tão pensante, vamos dizer assim, consciente, porque a rotina era tão cansada, tão corrida, tinha outras questões como filhos, trabalho, afazeres domésticos. Quando chegava no final do dia, principalmente, as mulheres já não estavam tendo mais esse interesse. Então, isso não estava passando de forma perceptível. E agora, na pandemia, isso foi mais evidenciado. Aí eu trouxe o conceito de sexualidade também da OMS, que é um conceito de 92, mas que é um conceito que ele é utilizado até hoje. E aí, o que é sexualidade? É uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. E ser-se é ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Então, o que é que a OMS quis dizer com tudo isso? Principalmente nesse detalhezinho, ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. O que é ser sensual? É você ter uma consciência do seu corpo de forma além do ato físico.
o ato físico na sexualidade, ele é uma das possibilidades existentes para vivenciar uma sexualidade plena e satisfatória. Não é o ponto-chave, ele é uma das possibilidades. Por quê? Como eu citei antes, né? A gente viu muitas questões de mulheres desenvolvendo disfunções sexuais, como o vaginismo, que é que é mais frequente e comum que a gente está vendo nos consultórios e nos consultórios de forma geral, tá, gente? Tanto psicólogos quanto fisioterapeutas, ginecologistas estão notando essa questão. A dispareunia também está sendo muito frequente. O hipodesejo da mulher, que é quando a mulher tem uma queda no desejo sexual dela, e aí ela tem aquela vontade bem mínima ou muito pouca para conseguir ter uma relação sexual, e isso atrapalha ela e traz sofrimento. É importante dizer que tem que trazer um sofrimento. Se isso não causa sofrimento na pessoa, então é algo a se investigar de outra forma. Mas se traz sofrimento, aí é onde a gente começa a investigar as possibilidades de tratamento, principalmente de forma multidisciplinar. E aí vai envolver muitos profissionais da saúde. Sempre a maioria deles, ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta pélvico. Por quê? São três áreas que a gente precisa dar uma atenção. Como a própria OMS cita aí, né? Influencia também a nossa saúde física e mental. Então, a ginecologia e a pélvica, a ginecologia e a fisioterapia pélvica vai tratar essa questão de forma física, né? Como é que está sendo questão de lubrificação, o que é que essa mulher está sentindo de forma física? Está faltando lubrificação. Eu estou sentindo contração involuntária, né, algo que eu não consigo controlar no meu canal vaginal, e isso está dificultando e está trazendo dor para mim. Então, eles vão olhar dessa forma. E a saúde mental, aí entra o psicólogo, e algumas vezes entra a psiquiatria também, dependendo do caso. A gente vai ver como é que o comportamento dessa mulher está e como é que ele chegou nesse ponto. Foi algo que sempre foi assim? Ou foi algo pontual e aconteceu agora? Ou acontecia e você nunca tinha se atentado? Você percebeu agora? É assim que a gente vai olhar essas questões. E muito importante também lembrar que a gente vai investigar a história de vida dessa mulher. Como é que eram os exemplos dela? O que é que ela tinha de exemplos de forma sexual? Ela teve educação sexual? Ela fala sobre isso? Tem alguém que fale com ela sobre isso desde sempre? Ou não teve, mas ela consegue vivenciar uma sexualidade de forma satisfatória? Ou não, ela tem muita dificuldade e isso traz um sofrimento para ela. Então é importante que busque esses profissionais. De preferência, quando é uma questão de psicólogo, de preferência, a gente sempre indica que seja um terapeuta sexual, porque a nossa visão, enquanto terapeuta sexual, ela vai mais além do que alguém que tem uma formação em psicologia, mas não tem a formação na terapia sexual. Isso ajuda muito no auxílio dessa pessoa. Então, a OMS fala sobre isso, né, com esse conceito deles, e eles falam também dessa questão de sentir e movimentar. Por quê? Porque sexualidade é uma energia. E a energia sexual, ela é uma questão de movimento. Você consegue perceber a sua sexualidade quando você tem ela ativa. E, diferente do que muita gente pensa e do que a nossa sociedade, principalmente a brasileira, né? Ela coloca a sexualidade, ela não é uma questão apenas de ato físico, como eu já falei. A sexualidade vai muito além. Então, é onde essa energia vai nos motivar a procurar o amor, né? Uma questão afetiva, e aí vai da sua orientação sexual. Com quem você se identifica sexualmente? Você gosta de qual pessoa para você ter essa interação? O contato também é muito importante. Por quê? O contato ele vai trazer uma sensação de mais intimidade com a pessoa. E a OMS já fala, né, mais à frente, sobre intimidade. Por quê? A intimidade ela vai gerar um desejo, uma atração
por aquela pessoa que você está se relacionando. Não necessariamente é uma obrigação, mas é mais ou menos assim que a boa parte dos casos acontece. E aí fala, né, de sentimentos, que eu já mencionei, de movimento, do tocar, e aí esse tocar que eles falam, eles estão se referindo ao autoconhecimento. Tocarmos e somos tocados. Por quê? Porque se eu não sei o que eu gosto, como é que eu quero que alguém que não conhece o meu corpo saiba, né? Então, o autoconhecimento é muito importante nesse sentido. Você já olhou a sua região íntima? Você já tocou na sua região íntima? O que é que você gosta? O que lhe deixa excitada? O que lhe traz prazer? E aí, a OMS tem alguns estudos que falam sobre questões de não apenas a região íntima. Por quê? A gente é um corpo. E um corpo completo. A gente não é só a parte genital do corpo. Então, muita gente tem excitação a partir de outras partes do corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem conceitos da sexualidade que chamam-se zonas erógenas. E as zonas erógenas, por incrível que pareça, a última parte que ela atualmente está sendo citada são as regiões genitais. Por quê? Porque a gente está tentando mover a humanidade para esse sentido da sexualidade, que é um corpo completo. E aí foram descobertas outras zonas erógenas que a gente às vezes nunca parou para se atentar. Por exemplo, a região atrás do joelho. Muita gente tem excitação a partir dessa parte do corpo. E isso não era uma coisa mencionada. Porque a região atrás do joelho é uma região extremamente vascularizada. E aí, esse tocar, ele pode trazer essa sensação de excitação. E isso pode interferir diretamente na sexualidade. O ser sensual, né, que eu já mencionei, que é mais uma questão de pensamento, de como você se sente. Você lida bem com a sua questão corporal, você se sente sexy e atraente. E, ao mesmo tempo, sexual, que aí vai, sim, para a parte mais da genitália, né? Aí eu trouxe alguns dados da história e como foi que a sexualidade feminina caminhou durante toda a história. Então, na Idade Média, a mulher era vista como um ser da natureza e procriadora. Isso queria dizer que, na Idade Média, nós, mulheres, éramos vistas apenas como aquele ser que vai gerar um filho. Só que a gente era vista como um ser da natureza, assim, muito nobre. E quando uma mulher tinha um comportamento diferente do que a sociedade dizia que estava certo, ela era perseguida. Nesse momento da história da sexualidade feminina foi quando aconteceram de muitas mulheres serem queimadas vivas em fogueiras em praça pública. E aí foi aquele movimento da história que ficou conhecido como Era das Bruxas. As mulheres que não tinham esse comportamento, que eram também questões ligadas a curandeiras, nesse sentido assim, elas tinham esse fim. Elas eram perseguidas até chegar nessa situação. No século XII, a reprodução do mal e o corpo impuro. O que significa isso? A Igreja Católica, e aí eu já vou falar que eu não estou fazendo uma menção à religião, né? Eu acho que deve ter gente aqui de todo tipo de religião, mas não é uma questão religiosa, é uma questão realmente histórica. A Igreja Católica, ela colocou que a mulher tinha essa questão de corpo impuro, principalmente porque a mulher nesse período ela não podia ter nenhum tipo de desejo, nada nesse sentido. Era mais uma questão de procriar, porém ela foi rotulada, né, como a reprodução do mal, porque veio aquela questão de ser filha de Eva, né, de que Eva comeu a maçã ou o fruto proibido, como queiram chamar, e aí elas tiveram esse rótulo, né, de que o corpo era impuro
e de que a mulher representava o mal, por conta dessa questão pecaminosa que a igreja implantou nesse período. No século XVII, o prazer era incoerente com a função de ser mãe. O que isso quer dizer? Que no século XVII, a mulher tinha unicamente e novamente a função de ser mãe, mas ela não podia, de forma alguma, ter ligação entre o ser mãe e o sentir prazer durante a sua relação sexual ou durante toda a vivência da sexualidade dela. E aí foi quando a questão da sexualidade feminina já tinha, né, essa questão de repressão, mas nesse período ela ficou muito mais evidente, porque aí o prazer era incoerente. Diziam que a mulher que sentia prazer em sua vida sexual, ela tinha algum tipo de problema, uma doença, algo assim. No século XVIII, nós não tínhamos acesso aos estudos, éramos vistas como donas de casa e mães. O que é que significa isso? Nós éramos o plano de fundo da sociedade. Por quê? Nós éramos facilitadoras das condições para que os homens estivessem sempre produzindo os saberes, né? A ciência. E aí, isso é muito retratado em filme de época, principalmente. A gente não tinha introdução nenhuma nos estudos, nós éramos mantidas em casa para cuidar da casa, do marido e dos filhos. Caso uma mulher fugisse dessa regra, né, tivesse alguma ambição que não fosse essa, elas eram passíveis de sofrer castigos, principalmente físicos. E aí vem uma questão muito médica, né, da história, porque na medicina as mulheres eram, nesse período, as mulheres eram vistas para serem educadas e ensinadas a serem esposas e donas de casa, né? E posteriormente mães, para que essa humanidade, essa sociedade humana, ela fosse perpetuada. E com essa perpetuação da sociedade, principalmente nesse período, foi onde surgiu muito forte a história do o homem precisa ter um filho homem, porque o filho homem vai ter conhecimento, né, de ciência, de tudo que naquela época eles acreditaram ser atividades de homem. Seria o provedor da casa, teria suas funções mais de trazer sustento, né? A mulher não. Ela tinha uma posição mais de ser sustentada, de que ela devia simplesmente dar um filho para esse homem, ser dona de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos e pronto. E não ter acesso nenhum aos estudos. E aí, no século XIX, a maternidade ela foi considerada como um desejo essencial. E aí esse desejo essencial, ele passa a ter uma visão dos órgãos femininos, né? Que ele transcendia a perfeição. E aí o útero, ele passou a ser considerado um órgão nobre. O que isso queria dizer? Que o útero era o universo feminino. Ele era o órgão que dava vida, não é? Dá vida. E aí traz uma nova vida para a sociedade e tudo isso a partir de um único órgão. Então a mulher passou a sentir a necessidade dessa maternidade. E aí vem essa ideia do desejo essencial. E isso faz pouco tempo, né? A gente está no século XXI e isso aí foi no século XIX. E hoje, depois de muito tempo, hoje a gente, né, está aí construindo as ciências, estamos aí nos outros ambientes, além da casa. E isso é uma questão muito particular de cada sociedade, porque ainda hoje a gente tem sociedades que falam sobre mulheres serem apenas donas de casa, esposas e mães. Elas não podem ter acesso aos estudos. Tem muitos exemplos de mulheres que enfrentaram isso e sofreram sérias consequências. Por exemplo, a Malala. A Malala foi uma jovem que enfrentou essa questão, ela queria estudar, ela quis estudar, né? Sofreu muita repressão sobre isso, mas hoje a gente tem a Malala como um dos nossos grandes exemplos da enfrentação da história feminina. E ela não foi para ser mãe, ela não foi ser uma dona de casa,
Ela não foi simplesmente ser essas versões que a sociedade dela diz, né, que é a correta. Ela foi para uma versão diferente. E por isso ela foi muito perseguida. E hoje ela tem livros retratando isso. Ela é uma cientista, ela já ganhou diversos prêmios com relação a isso, porque nós estamos nesses ambientes também, construindo a ciência, construindo outros saberes que antigamente eram vistos só para o homem. E aí, já agora, eu trouxe 3 indicações de livros que eu acredito serem muito essenciais para qualquer mulher. Esse primeiro, que é o da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, ele está até no Drive, que o Nicolas disponibilizou. Ele traz muito uma questão de como a sociedade ela usa as imagens da beleza, né, contra a mulher. Como é que a imagem da beleza é vendida, né, é um comércio, e ela dificulta a vida da mulher. Por quê? O padrão de beleza que a gente tem, ele é um padrão de beleza criado. E esse padrão de beleza criado, a partir do momento que a mulher não se identifica com ele, ela vai buscar esse padrão. E por que isso é uma coisa a se pensar de forma muito séria, e principalmente nesse tempo agora de pandemia? Porque a gente foi obrigada a ficar em casa, né? E aí o que aconteceu? Teve um boom das redes sociais, principalmente do Instagram. E no Instagram a gente tem diversas personalidades, femininas, masculinas, mas aqui focando nas mulheres, a gente tem diversas personalidades que trabalham com questões de beleza. E aí a gente tem coaches, a gente tem influencers, temos também as blogueiras, né, que falam de dietas que elas fizeram e que para ela funcionou, dietas que elas fizeram, sabe, de uma forma muito drástica e ela aparece depois muito bem. De cirurgias que elas fizeram e para ela trouxe um corpo muito escultural. E uma mulher do senso comum vê isso, não se identifica, então isso traz um grande sofrimento para ela. E aí esse mito da beleza, esse livro do mito da beleza, ele fala justamente sobre isso. Como é que esses padrões de beleza são vendidos e como eles interferem na mulher. E aí nesse período pandêmico a gente percebeu que houve um aumento desses casos de mulheres fazendo dietas que eram muito drásticas. O exemplo mais recente que a gente teve foi o da Maíra Cardi, né, que ela passou 7 dias de jejum e ela apareceu muito bem depois na rede social e falando, né, que isso fez bem para ela, e logo em seguida muita mulher teve uma identificação com aquilo no sentido de se ela conseguiu, eu também consigo. Só que a gente não sabe muito como é que ela fez isso. Ela fala que houve um acompanhamento de profissionais da nutrição e outros profissionais, mas a gente não sabe muito como é que foi, porque ela não expôs muito isso, ela só expôs o resultado. E aí uma mulher do senso comum vê uma coisa assim, não se identifica com o corpo que ela tem, e isso gera um sofrimento. Então esse boom das redes sociais, principalmente do Instagram, foi nesse sentido, de alertar para o que é que você está consumindo na rede social, o que é que você está vendo na rede social que lhe traz essas questões. Realmente você precisa disso, ou é porque você está vendo alguém fazendo isso e você não se identifica nesse padrão e aí você vai correr atrás desse padrão? Então foi algo que alguns pesquisadores começaram a levantar essas questões e estão pesquisando ainda. Tem algumas pesquisas prontas já, mas tem outras que ainda estão em andamento, justamente sobre isso. E para além disso, esse livro da Naomi fala da mulher de uma forma relacionada. E aí ela relaciona esses padrões com a violência, com a fome, com religião, sexo e muitas outras questões. É um livro, assim, que ele é um pouco denso, né? Ele tem umas 300 e poucas páginas, mas é um livro muito bom para você perceber como isso influencia diretamente na vida da gente. E agora, nesse momento pandêmico, esse livro ficou bem alta, porque ele trouxe essa questão por conta dessa vivência que a gente está tendo com essas relações de redes sociais
e antes talvez não era tão perceptível isso, mas já existia, e agora está muito perceptível para os profissionais da saúde. Esse do meio, o Viva Vagina, é um livro de 2 estudantes da medicina, e elas não são brasileiras, mas elas, enquanto estudantes, trouxeram vários relatos sobre o que é essa questão da educação sexual. Por que tanta repressão da sexualidade feminina? Por que tanto esconder da mulher uma questão que é dela? E de que é natural pensar sobre isso, ou pelo menos deveria ser natural. E aí elas falam, alguns relatos delas, enquanto estudantes, traz também algumas questões de educação sexual, como, por exemplo, os métodos contraceptivos que existem, a eficácia deles, qual que é mais eficaz, como é que usa, por que usar, como usar. Então, elas falam muito sobre isso. Falam também de questões das doenças que a gente conhece e algumas que a gente não conhece, tipo as disfunções sexuais que eu já mencionei, que era algo que era muito pouco investigado, pouco visto, porque a gente não tinha essa necessidade, talvez, de procurar ajuda com relação a essas coisas, porque era algo visto como normal. E aí elas fazem a gente questionar assim, o que é normal para você? E o que é comum para você? Mas só que tem uma coisa que todo profissional da sexualidade fala: sentir dor não é normal, sentir dor não é comum. Se isso está acontecendo, tem alguma situação aí. E aí ela pode ser física, pode ser emocional, psicológica, enfim, vai muito para a história da pessoa. Esse terceiro, Orgasmos, Como Chegar Até Lá, é um livro de uma terapeuta sexual, a Jenny. E esse livro ele é bem rapidinho, ele é curtinho, bem mais do que esses outros dois, e ele é assim, é praticamente uma aula de como você se relaciona e como você percebe essa questão do orgasmo na sua vida. E que você pode perceber com relação a isso. E tem muitos relatos de pessoas reais falando sobre as dificuldades delas, sobre o que elas enfrentaram para ter esse auxílio, por que elas buscaram auxílio desses profissionais, e o que teve de diferente que trouxe satisfação para elas. E aí tem muitos relatos de antes e depois, como era a vida sexual antes, como é agora. Tem exercícios que traz essa visão de como é que você vê o seu corpo, onde é que você busca esse orgasmo. Você está muito preocupada com o orgasmo? Tá, mas você entende que o orgasmo é uma parte e que ele não é uma obrigação, ele pode acontecer, mas ele não é uma obrigação. Você não tem que pensar na sua sexualidade de forma, eu preciso chegar no orgasmo. Não, vivencia todo o processo. O orgasmo é uma consequência. Principalmente para nós mulheres que temos essa questão mais de toque, né? A gente tem muito, o estímulo sexual da mulher, ele é mais voltado ao toque e à audição. Para o homem, vai muito do visual. Para algumas mulheres isso faz diferença, para outras não, mas para a maioria não faz. A questão visual, ela é uma parte, né? Ela pode acontecer, mas o toque e a audição, eles são mais relevantes. Pronto. Aí eu trouxe 2 indicações de uma série de um filme que eu não sei se vocês já viram. Essa série ela é muito conhecida, a Explicando o Sexo, e ela fala de tudo, de parto, de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, relações sexuais de pessoas de diferente sexo, como é que foi essa questão, educação sexual, várias situações que a gente talvez não se atente no nosso cotidiano, mas que elas existem. E aí essa série é muito boa para começar a se questionar sobre isso. Esse filme Contágio, ele é um filme muito atemporal. Ele é de 2011, mas é como se fosse um filme criado para as pandemias que já existiram, e parecia que a pessoa que fez esse filme, né, que criou esse filme, parecia que ela estava prevendo uma pandemia do coronavírus. Ele tem o enredo dele é muito parecido com o coronavírus. É um vírus que se espalha pelo ar e as pessoas não veem, não entendem,
a questão é muito respiratória, e aí ele retrata muito isso, e a gente está vivendo exatamente isso. Questões de um vírus respiratório que a gente não sabe como é que está, onde está e por onde está, com quem está, e o filme relata exatamente isso. Então é um filme muito atemporal. Eu não sei se tem na Netflix, mas se jogar no Google ele aparece. É um filme muito bom para se questionar com relação a isso da pandemia. E é isto, minha gente. Por hoje eu trouxe a coisa mais no sentido geral, né? E aí eu trouxe no finalzinho, em agradecimento, a frase que a gente colocou até na fotozinha do evento, né? Que é da Simone de Beauvoir, que é uma pensadora feminista e muito necessária, né? Conhecimento próprio não é garantia de felicidade, mas isso está ao lado da felicidade e pode fornecer a coragem para lutar por ela. E ela quis dizer o que com isso? Que você ter um autoconhecimento não necessariamente vai garantir a sua felicidade, mas você pode ter essa coragem impulsionada por ela, nesse sentido de lutar por essa felicidade, de buscar essa relação sexual mais ampliada e mais saudável com você mesmo, para depois você ir para alguém, né? Porque, como eu já disse, como é que você quer que a sua parceria entenda o que você gosta, saiba o que você gosta, se você não sabe o que você gosta? Faz muito mais sentido você saber o que você gosta e guiar a pessoa, ou você ir às cegas e se frustrar? Então, esse é o questionamento dessa frase. Aqui são algumas referências que eu usei para esse slide. E é isso, eu vou parar aqui a gravação para voltar com o vídeo. Cadê Raquel? Tá por aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem abrir os microfones para a gente começar os debates. Agatha, Oi, boa tarde. boa tarde. Eu gostaria de saber, diante de tudo isso que você trouxe para a gente, né, como que tem sido a sua experiência com seus atendimentos clínicos? As mulheres que você atende têm trazido essas questões? No seu modo geral, como você tem visto isso? Sim, como eu falei, né? Eu estou no estágio agora de clínica e sim, eu estou atendendo questões sexuais, sim, e de todos os tipos, desde questões de orientação sexual até violência sexual, também questões de convivência, né, entre parceiros e também entre familiares, pessoas que não são aceitas ou que ainda estão nesse processo de aceitação. E a gente tem visto, eu particularmente tenho visto, né, como essa questão sexual ela escancarou nesse período de pandemia, porque a gente está vivendo todo mundo junto e algumas questões elas não podem ser evidenciadas, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma moça que ela está em processo de aceitação da orientação sexual dela, e isso está trazendo muito sofrimento para ela, né? Porque a família não aceita e ela não está sabendo muito lidar com essa questão de aceitação. E esse sofrimento está gerando para ela uma questão muito de ansiedade. Atualmente ela está até em processo de medicação com psiquiatria. E a gente está trabalhando exatamente essa questão de aceitação dela primeiro, para depois ela pensar na família, né? Ela está nesse processo de, eu não conto, eu vou contar, não conto. E isso está trazendo essa situação para ela. Mas, diante dos casos, de todos os casos assim, gerais que a gente está vendo, porque além de mim, né, tem outros colegas que estão atendendo também questões sexuais,
a gente está vendo o quanto essa questão de educação sexual ela precisa existir. E quando ela não existe, isso demonstra uma certa dificuldade, tanto para a pessoa quanto para a gente trabalhar com ela, porque às vezes eles não querem falar, às vezes eles falam, mas causa tanto sofrimento que não para. Aliás, para, né? No meio do caminho, para a fala, e aí vem os choros, vem toda essa questão. Então, a gente tem um auxílio bem específico para essas pessoas, porque alguns falam com a gente durante os minutos de sessão, e outros, eles, além desse período, porque a sessão terapêutica ela dura, né, 50 minutos, mas o processo terapêutico ele é contínuo. Então, tudo que o paciente traz para a gente naqueles 50 minutos é relevante, sim, mas o que aconteceu fora desses 50 minutos? O que foi que você vivenciou? O que foi que gerou essas questões? É um gatilho para você? Não é? Como é que você está vivendo isso? E como é que você está sentindo, né? Como é que está esse movimento, essa emoção? Como é que ela está evidenciando? Então, a gente vê que essas relações, essas questões sexuais, elas estão trazendo muito sofrimento e teve um aumento muito grande das pessoas procurarem exatamente a psicoterapia, exatamente sobre essa questão sexual. Alguns trazem outras demandas, mas a demanda central é a sexualidade. E aí a gente vai para os estudos, né, e vê que não era uma coisa muito vista nos consultórios, de forma geral, e agora ela está bem mais acentuada. Então, na minha prática, eu estou vendo muito isso, né? Por exemplo, como eu falei, eu tenho 8 pacientes, e dos 8, 6 têm questões sexuais de forma central, e os outros 2 é uma questão mais de né? Tem a questão central e a central levou para essa questão sexual. Então, todos têm uma demanda sexual. E aí é muito importante que assim, eu, enquanto estagiária e já profissional, né, não tenha os meus preconceitos, os meus conceitos, os meus valores, porque é uma pessoa que está trazendo algo para mim e que para mim pode ser certo ou não, mas ali eu não estou para julgar ela, eu estou para auxiliar. Então é muito importante ter isso bem claro, né, que ali não é um lugar de julgamento, é uma questão muito íntima da pessoa e ela confiou, né, em trazer essa questão. Então a gente sempre enfatiza a questão do sigilo, de que ela pode sim falar sobre isso e que isso não vai sair dali, a não ser para o supervisor, né? A gente sempre deixa isso claro, que a única pessoa que sabe sobre esses casos é o supervisor de estágio, e aí a gente tem um termo, né, que eles assinam e concordando com isso. Então essa questão sexual, ela está muito evidente atualmente. Mas é algo que já é uma construção histórica, né? Histórica e cultural. E aí no nosso país, né, no Brasil, a sexualidade ela foi vista há muito tempo como uma questão separada do ser humano. É como se o ser humano fosse uma pessoa, mas que a sexualidade ali não existia. E aí, quando a sexualidade veio para uma das faces, né, da humanidade, quando os comitês e as organizações mundiais, as sociedades, né, que existem, a Sociedade Brasileira, por exemplo, de Sexualidade, quando trouxeram isso para a luz, as pessoas começaram a se questionar. E como é que ficou essa questão, né? Muita gente não soube lidar com isso, e aí os consultórios lotaram de pessoas com essas questões, porque era algo muito separado, e agora não, a gente está começando, né, a entender e ver que a humanidade tem várias esferas de vida. Dentro de uma pessoa existem mundos e várias esferas, e a sexualidade é uma delas. Então não dá para falar de sexualidade de uma forma separada, individualizada daquela pessoa. Como eu citei na apresentação do slide, a gente estuda muito a história da pessoa. Como é que foram seus exemplos, a sua relação a sua educação sexual, ela existiu? E se existiu, ela foi uma questão de saúde ou foi uma educação sexual repressora? Principalmente para a mulher. Seus exemplos foram bons, não foram? Como é que foi o início da sua vida sexual? Você tem autoconhecimento? E quando
quando você tem esse autoconhecimento, como é que você se sente? Então, a gente faz muito essa investigação. Teve mais Agatha, algum? tem algumas meninas já participando, né? Colocaram seus pensamentos e outras colocaram perguntas. E aí eu vou estar lendo aqui para você. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Pode. Eu vou passar para ela as perguntas que estão aqui, que foram colocadas no grupo, mas daqui a pouquinho eu vou estar abrindo para vocês falarem também, tá? Tá certo. Primeira, acho que foi da Bianca. Ela falou: acho que essas falas estão muito boas, principalmente sobre as questões durante a pandemia, onde o autoconhecimento pode ser, enfim, adquirido, mas também, entre aspas, roubado, devido aos casos de violência e falta de educação sexual, que é o que você falou, né? A importância de você investigar assim que um paciente, no seu caso, né? Você fala paciente, chega para você. Investigar se existe autoconhecimento ou não. Enfim. A Lelê mandou: infelizmente, existem pessoas que gostam de reviver os tempos em que o machismo ainda é praticado. Exatamente. É uma questão que a gente está vendo muito hoje, né? Que está se falando muito. Feminismo e patriarcalismo, né? Como é que isso está... O que é que isso está influenciando na nossa vida, e principalmente na mulher? Como é que esses movimentos eles interferiram para a gente? Foram de formas positivas, negativas, e mesmo sendo positivas ou negativas, o que é que isso gerou? Porque o que vai gerar para mim não necessariamente vai gerar para você, e o movimento é o mesmo. Mas eu tenho minha cultura, eu tenho meus valores, meus princípios, e você tem outros. Então, o impacto que isso vai gerar na minha vida não vai ser igual na sua. De jeito nenhum. São duas pessoas diferentes, dois mundos diferentes, e é isso, os estudos estão aí provando isso, né? Que mesmo o movimento sendo o mesmo, mas o impacto na vida das pessoas é muito diferente. Exato. A Andrea colocou: o padrão de beleza da mulher negra é sexualizado até nas propagandas, programações de TV, de bebidas. Realmente, né? Isso só vem trazer um peso negativo para nós, né? Como mulheres. Principalmente, se a gente for parar para pensar que agora é um tempo onde as pessoas estão passando mais tempo em casa, consequentemente, mais tempo assistindo a essas propagandas, assistindo a TV, e isso vai influenciar totalmente no inconsciente dessas pessoas, né? Para essa sexualização da mulher. Exatamente. Eu essa semana, inclusive, semana passada, eu participei de um evento que justamente esse foi um dos pontos levantados, de por que quando essas questões de propagandas, né, principalmente de cerveja, carro, moto, sempre aparece uma mulher. E ela aparece sempre sexualizada. Ela nunca aparece de uma forma que, entre aspas, normal, né? Ela sempre aparece com pouca roupa. É como se você comprar aquilo ali fosse trazer o benefício de ter uma mulher atrás de você, uma mulher querendo, né, ter esse contato com você por conta daquele objeto. Olha, tem uma aqui muito interessante, da Anne. Gostaria de saber se é uma construção social falar que mulheres são mais toque e audição, no caso de sinestésicas, né? E homens são mais visuais, ou se é algo biológico, se é construção social ou se é biológico. Então, vai muito para os dois sentidos, mas é muito mais uma questão de estímulo mesmo biológico, porque a mulher, né, no caso, falando culturalmente, historicamente, ela sempre foi mais coberta. Mas isso é muito retratado em filmes de épocas, principalmente. Que a mulher sempre estava, né, com aquelas roupas muito cobertas, então despertava o interesse do homem de saber o que tinha ali. Por que tanta coisa cobrindo? Por que tanto pano? Por que tanta roupa? E a mulher não podia mostrar nem o peito do pé, né? Que isso já... E aí eles despertavam isso no homem. O que tem aí embaixo que você não pode mostrar? Então é muito uma questão cultural e histórica, mas também vai para o biológico.
A Bruna comentou, não sei se teria uma explicação biológica, mas os homens possuem muita dificuldade em se conectar através do toque, através da sinestesia. Sim, sim, isso é um fato, realmente. O homem é mais do visual e é uma construção deles, principalmente, de achar que, porque ele se excita visualmente falando, uma mulher também vai ter essa mesma capacidade. E como eu disse, para algumas mulheres isso é ok, mas para a maioria não. Exige mais uma questão de toque, de audição, né? O que é que você gosta de ouvir? Às vezes, algumas queixas no meu estágio já chegou, inclusive, pessoas falando, eu não gosto de ouvir isso e isso durante a relação. Tá, e o que você gosta de ouvir? E você já colocou isso para sua parceria? Ela sabe disso? Porque também, como eu falei, não adianta você querer que a pessoa faça se você não deixou isso claro para ela. Ela também tem que saber. E aí é onde entra a questão do diálogo, né? Se as pessoas não conversarem sobre isso. Travou, foi Raquel. Acho que a Raquel travou. Travou, voltou. Acho que a Raquel travou, gente. Alguém quer perguntar algo que esteja aqui? Tem uma pessoa que tinha levantado a mão. Agatha, eu posso tirar uma dúvida rapidinho, sem querer te Pode? interromper? Sim, sim. É porque eu não estou conseguindo acessar o chat aqui pelo meu Teams, porque eu estou pelo celular, não está aparecendo. Aí eu mandei mais um comentário, né, que eu queria fazer lá no grupo, mas eu não sei se é naquele grupo que estão mandando as perguntas, aí eu fiquei confusa. Onde que eu posso mandar o comentário? Eu tô vendo aqui agora. Tá, obrigada. Mas lá no chat, no grupo, porque o chat daqui tá desativado. Não sei nem porquê, mas tá desativado. Mas eu tô vendo aqui agora seu comentário. Entendi. Eu trouxe essa questão da mulher ser multiorgástica, né? E muitas não terem essa noção. Sim. Eu acho muito importante trazer isso. Sim, exatamente. Teve, inclusive, no meu Instagram, eu já fiz posts sobre isso, até sobre essa questão de mulher ser multiorgástica. De que a gente, biologicamente falando, a mulher tem sim um tempo maior de precisar essa questão de estimulação e tal, mas quando ela consegue ter um orgasmo, ela consegue ter um outro logo em seguida. E isso é um fato para a mulher, o homem não é tão recorrente, mas para a mulher é um fato. Sim. Mas isso vai muito do autoconhecimento dela saber o que gosta, o que não gosta, de também, assim, não depender de um estímulo só, né? Talvez depender seja uma palavra não tão certa, mas não depender só de um estímulo só. Se você sabe que você teve um orgasmo com essa parte aqui, mas essa parte aqui ficou sensível, então vai para outro lugar. Porque é como eu falei, né? É um corpo, não é um órgão genital, é um corpo. E aí é uma expansão de energia, de desconcentrar essa energia, principalmente do órgão genital, e espalhar ela pelo seu corpo. Como eu citei, né, das zonas erógenas, tem atrás do joelho, que é uma zona erógena que é pouco explorada, mas que ela é um fato, ela é documentada já. Até pulsos, assim, essa parte aqui, assim, do pulso, dependendo de como você estimula e como você está ali naquele momento também, porque também não adianta você querer ter várias experiências sexuais, mas a sua cabeça está cheia de outras coisas. Então, é muito relativo também nisso. Você precisa ir para de uma forma plena, que você vai viver aquilo ali, de que os problemas não vão sumir, mas deixa ele de lado um pouquinho e experiencia isso, e depois você volta para aquelas outras questões. Porque eles não vão sumir, eles vão estar ali. Depois você resolve. Mas se você está de fato disposta a viver uma relação sexual, vai viver essa relação, seja ela como for, com penetração ou sem penetração.
também ter essa curiosidade, né, de experimentar coisas novas, porque tem muita carga energética em toda a relação sexual, não precisa diretamente da penetração. Muita mulher consegue chegar ao orgasmo e ter uma satisfação maior sem a penetração, porque não necessariamente precisa. Então, é algo a se explorar e se conhecer. Legal, legal sua contribuição sobre esse assunto. Obrigada. Nada. Eu tinha mais uma pergunta. Tá, não, pode depois eu falo. Eu posso fazer a pergunta agora. Pode. Eu vim percebendo durante toda essa pandemia, nos seus atendimentos, o que me preocupa também hoje é essa violência doméstica, né, que está aumentando durante essa pandemia, essa convivência das pessoas, está uma violência de todas as formas, principalmente eu trabalho com violência doméstica, elas retratam isso, né, que ele não respeita a liberdade sexual delas, ele não respeita o tempo delas, e isso também está me preocupando. Como você para a gente trabalhar com mulheres? Sim, de fato, a violência sexual ela foi muito aberta no sentido de documentação, e outra coisa que a gente percebeu é que muito profissional não tem o preparo, né, para receber essas questões, porque é algo muito individual, vai muito da situação da pessoa, tanto econômica quanto social, onde é que ela está inserida, como é que é a vivência dela, e por que chegou nesse comportamento. Ela tinha alguma experiência que para ela considerava normal, e isso para ela agora já não está mais fazendo tanto sentido. Então a gente está vendo muito esses casos, e aí vendo que as pessoas os profissionais, né, estão indo muito para essas capacitações de entender como é que isso está funcionando e de que forma agir. Porque também não adianta a gente só querer fazer a denúncia em si. Às vezes a vítima não consegue fazer a denúncia ali naquele momento, ela precisa de algo mais. Então, de início, a gente faz acolhimento dessa pessoa, de dar um espaço de fala, né, para ela primeiro, deixar ela colocar as questões, as situações como é, e depois a gente vai para as intervenções. Eu tenho um caso no meu estágio que é justamente sobre isso, só que a pessoa, ela não conseguiu fazer a denúncia. E era isso que estava causando sofrimento nela, ela foi para psicoterapia, e aí, agora, depois de muitos meses, é que ela conseguiu fazer a denúncia. Mas antes a gente fez todo esse acolhimento dela, de entender. Quando fala em denúncia, alô? Estou ouvindo. Quando fala em denunciar, é assim. Por exemplo, eu trabalho numa cidade com 10 mil habitantes. Na minha cidade, a gente tem essas pessoas. Aí, muitas vezes, a gente vai ver, por mais que a mulher evoluiu, por mais que a gente evoluiu, mas já está percebendo que a mente não evoluíram. Então, é difícil você viver num violência sexual. Aí você mora numa comunidade e você tem 4 filhos, você não tem trabalho, você depende dele, você não tem o apoio da família, as próprias mulheres, né, entre as próprias mulheres estão falando dela, ou ela foi denunciar, ela vai deixar porque ela vai arrumar outro, que não são mulheres que levantam outras mulheres, me deixam muito triste quando eu vejo mulheres falando de outras mulheres. Então, assim, é um fator, quando a gente tem que ser trabalhado, o psicossocial, a psicóloga, a assistente, trabalhar essa mulher, empoderar ela na sociedade, empoderar ela nos programas sociais, dar a ela um suporte, que ela se sinta, que ela não esteja só, que ela tenha um sustento, um apoio para poder erguer essa mulher. É o meu ponto de vista. Exatamente, A gente precisa também levar em consideração esses fatores. A rede de apoio, desse meio social mesmo que ela vive, como é, com quem ela pode buscar ajuda e se essas pessoas estão dispostas, né? Às vezes as pessoas não estão dispostas a ajudar, porque ainda é muito presente aquele velho ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E não, a gente precisa sim
fazer esse movimento, mas é como você disse, às vezes as próprias mulheres fazem essas críticas e não temos, né, esse movimento tão presente. Mas é isso mesmo, é exatamente dessa forma que você falou. Deixa eu ver. Oi, Agatha. Sou eu de novo. Oi, pode falar. Eu mandei outra pergunta lá no grupo, mas se você quiser eu falo aqui. Você prefere que eu fale? Por favor, porque já se perdeu, eu acho. Entendi. Eu perguntei assim, como o complexo de Édipo sem dissolução afeta a sexualidade feminina e se você já recebeu casos assim. Porque, assim, eu estou no segundo período, né? Mas a gente já estudou essa parte do complexo de Édipo e a gente vê que ele meio que explode na adolescência, né? Todos aqueles sentimentos recalcados de raiva, por exemplo, eu como mulher. Todos os sentimentos de raiva recalcados da mãe. Enfim, eu queria saber como você vê isso e se você já recebeu casos assim, como isso afeta a feminilidade. Olha, eu já recebi um caso assim, sim, mas eu não, como eu falei no início, né? Eu sigo a abordagem da Gestalt. Então, essa questão do complexo de Édipo, eu vejo ela de uma forma diferente, porque, né? Eu sigo a Gestalt. Mas sim, eu já recebi casos assim. Eu vi agora aqui a pergunta. E para esse caso em específico, a gente trabalhou muito o sentido dessa relação com a mãe da pessoa, de como era. Porque ela tinha uma relação muito de silêncio com a mãe. Elas não conversavam, elas não interagiam entre si, né? E isso trazia um sofrimento para as duas. Tanto que uma foi para a terapia com uma pessoa e ela, né, a filha, e a mãe foi para a terapia com outra pessoa. Porque elas não estavam mais tendo interação entre elas e estava dando muito sofrimento para elas. Mas essa questão, sim, ela é muito presente, principalmente na adolescência, porque é onde a sexualidade é o marco, assim, não que a sexualidade seja fora de outras fases da vida, mas na adolescência ela traz muito evidente essas questões de com quem você se identifica, com qual técnica você se identifica, o que é que você gosta, essas coisas elas são muito da adolescência. E aí a gente conseguiu identificar nesse caso que na adolescência essa menina não teve a participação da mãe. Ela foi separada da mãe, inclusive, na adolescência, e isso afetou diretamente, porque aconteceram situações de exploração com ela, e a mãe tinha um certo conhecimento, mas não sabia como agir. E aí isso gerou na filha uma frustração e raiva da mãe. Só que com terapia elas conseguiram ressignificar isso, mas a gente viu, né, que os buracos ficaram ali. E aí elas conseguiram trabalhar isso na terapia, mas elas vieram com essas questões sim. Já teve esses casos. Entendi, legal. Obrigada. Nada. Tem mais duas pessoas com a mão levantada. Pode perguntar, viu, pessoas? Acho o seguinte, não é bem uma pergunta, é só um negócio com tantas falas aí. E durante o tempo de pandemia, para a gente estar, né? Isolamento social, com as pessoas que já descobriram e que fazem com que essa pandemia continue muito grande e não se tenha um fim. A gente falando sobre facetas de mulher e de acordo com as primeiras perguntas, me veio à mente muita coisa, tanto de casos de violência quanto casos de descobrimento, não descobrimento, de tanta coisa que, assim, olhando principalmente da sexualidade e do desconforto mental das pessoas com insegurança consigo mesmo, porque às vezes a nossa casa, dependendo de quem está nela, pode se tornar um problema muito grande para nossa mente, porque muita gente, por exemplo, engordou, aí tem gente que tem insegurança com o próprio corpo, aí tem as pessoas que você tá horrível, e aí ela começa a fazer tipo aquela fala que você falou sobre a carne, e ela ficou sem comer
dizendo que era um jejum espiritual, do nada voltou com um negócio dizendo que era para emagrecer. Muitas pessoas acabam tendo a mente muito afetada, tanto com o corpo quanto com sexualidade, porque muitas pessoas não sabem do que gostam, como vocês mesmos falaram. Aí, tô presa dentro de casa com minha mãe nunca me ensinou nada, acha muito errado essa questão de conhecer o próprio corpo, de se estimular, e aí eu não posso fazer, e se eu fizer ser pego, e aí essa sexualidade vai ficando, você fica sensível, você fica estressada, começa os atritos dentro de casa, você não sabe porque você está se tornando tão bruta, porque você anda tão chorosa, porque você está tão à flor da pele. Eu acho que a pandemia em si, ela está sendo uma coisa bem terrível para as mulheres, né? Psicológica. E aí, qual é o melhor jeito em si para a gente conseguir não gostar de ver nessa questão? Porque, assim, eu moro atualmente com minha mãe, ela não está aqui devido à pandemia, ela está em situação de risco. Então, eu estou já há uns 8 meses sozinha com 2 filhas. E a gente sempre teve uma desconstrução. Já no caso da minha irmã, ela está morando com o marido e com os pais dele, que são totalmente conservadores. E eu vejo a diferença, como ela está sendo privada de tanta coisa, de até do modo dela se vestir, as pessoas estão julgando o corpo dela. Ela parou de comer, desenvolveu uma certa ansiedade crônica, coisa que a gente nem entendia. Aí ela foi para o médico, eu falei, procure um terapeuta, um psicólogo, procure um médico, porque isso não está normal. E ela descobriu que ela está com um grau muito alto de ansiedade, ao ponto de estar tomando remédio. E isso daí é muito preocupante. Aí, se tiver qualquer dica para a gente não surtar, eu agradeço demais. Certo. Muito importante o que você falou. Que bom que você incentivou, né, a sua irmã a essa procura da terapia, porque, assim, não tenho como não dizer, logo de início, buscar a terapia, porque é o que eu faço e é um processo, logo de início, assim, a gente vai para a terapia com todas essas questões e o paciente sempre chega muito, né, principalmente agora no período da pandemia, a gente sentiu esse peso da ansiedade dos pacientes chegando, de não estar sabendo como lidar mais com as relações interpessoais deles, com relações em casa, com o trabalho, né, que saiu do ambiente de trabalho e ficou tudo dentro de casa. Então, o que é que como é que você consegue fazer essa separação? Porque você está em casa. E ali não é um ambiente que você estava acostumado a trabalhar, na maioria dos casos, né? Não é um ambiente que você estava acostumado a trabalhar. Então, isso foi outro impacto que a gente sofreu, né? De juntar tudo. Quem estuda ficou em casa estudando e tendo as coisas de casa. Quem trabalha ficou em casa trabalhando e tendo as coisas de casa. Então, assim, o primeiro passo realmente é entender isso, é compreender essa questão e buscar psicoterapia, sim. E também tem as medidas alternativas, né, que a gente tem aí, que são, não é bem dicas, mas assim, são comportamentos que a gente pode fazer, caso não faça, ou dar um pouco mais de importância, entre aspas, né, caso já faça, que leitura, meditação, sabe? Não meditação naquele sentido, como eu já falei, né, gente? Eu não estou fazendo nenhuma questão, analogia nada espiritual, mas aquela questão de tentar passar um tempinho com a mente um pouco mais vazia e se concentrar em si, fazer uma leitura, ter um pet, sabe? E essa questão de animais, ela é muito significativa, e agora na pandemia ela realmente foi bem mais. Tem estudos falando sobre isso já, que um pet ajuda muito para essas questões, sabe? Porque eles acabam tendo essa questão muito afetiva, desenvolvendo essa questão afetiva, e aí tem essa alternativa também. Então, assim, o que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Então, procura ter um tempinho de leitura para sair um pouco dessa ansiedade. Você gosta de ouvir música? Tá, tira um tempo para só ouvir a música, sabe? Se deixar entrar naquele mundo.
Você gosta de pintura? Teve muita gente agora no período de pandemia que desenvolveu esse hábito da pintura e da leitura, principalmente. Porque ficou todo mundo em casa, então a gente acabou tendo sim que continuar trabalhando, continuar estudando, mas a gente está em casa. Então, em algum momento a gente para, porque o corpo e o psicológico também chega uma hora que já não dá mais conta de tanta carga que a gente tá recebendo, né? Está recebendo nesse momento de pandemia, e principalmente a mulher que tem diversas, né, afazeres. Tem os afazeres domésticos, tem estudo, tem trabalho, filho para quem tem filho, marido para quem tem marido. Então, essas alternativas, elas são bem indicadas, principalmente como medidas alternativas. Primeiro, a terapia, né? Ter terapia e ter essas medidas alternativas. Que aí vai, né? Para leitura, pintura, terapia, musicoterapia, que é ouvir a música e sentir realmente aquela música. Não só ouvir por ouvir, como a gente fazia, de colocar um fone e ficar ali. Não, coloca o fone e preste atenção, sabe? No que aquela letra está dizendo, o que ela está passando. Pegar um livro e ler. E aí não precisa ser um livro científico, e eu não sou muito defensora dos livros de autoajuda, mas se para você faz sentido, por que não? Um romance, sabe? Qualquer livro que lhe chame a atenção. E aí eu já vou fazer uma indicação, já que a gente está falando de sexualidade, vou fazer a indicação de um Instagram, que é de um escritor que ele é brasileiro, inclusive ele é do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, que é o Gustavo Lacombe. O Gustavo Lacombe tem 5 livros atualmente publicados, ele vai lançar o 6º agora, que vai ser o primeiro romance dele publicado. E o Gustavo Lacombe escreve sobre muita coisa, incluindo erotismo. Então, sabe, sair um pouco desse estímulo que a gente está mais habituado e ir para uma coisa que a gente talvez não tenha testado ainda. O Gustavo Lacombe tem 2 livros de eróticos, textos eróticos, e particularmente eu gosto muito dos textos dele. Eu não sei se para vocês seria algo que faz sentido, mas pelo menos dá uma chance, vai lá ver o como ele escreve, ver se te atrai, sabe? Para sair um pouco desses movimentos, mas também entender que a gente está vivendo, no caso da sua irmã, né, principalmente, vivendo com uma família conservadora. Então, assim, até onde eu posso ir e até onde o outro pode me influenciar também é um ponto a se pensar. Porque mesmo convivendo com essas pessoas, mas ela ainda é uma pessoa, e ela ainda tem os princípios dela, ainda acredita nas crenças dela. Então, não deixar também ser tão influenciada pelas crenças do outro, que aí é quando as coisas começam a se perder ou se misturar, e entre esses processos de ansiedade um pouco mais elevada, porque a ansiedade é algo normal, tá, minha gente? Ela existe, é um mecanismo de defesa, inclusive, do próprio ser humano, e só que quando ela começa a atrapalhar a nossa vida, né, paralisar ou deixar a gente paralisado, sabe, naquele momento, e a gente não consegue sair dali, isso sim é um problema e ela precisa de ajuda nesse sentido. Eita, tem mais 4 pessoas com a mão levantada. Eu vou responder uma pergunta aqui. Eu vou responder uma pergunta aqui que o Nicolas me mandou. Eu não sei quem foi, mas eu acho que está aí a pessoa. Eu não sou da área da psicologia, sou de outra área. Como as outras áreas, no meu caso, serviço social, podem agir nesses casos? O que podemos fazer? Eu tô aqui, tô ouvindo. Foi você que perguntou? Foi sim. Tá. Nessa questão, eu acho que foi da questão de violência sexual, né, que você falou? Não, do contexto todo. Sim, tá. De tudo um pouco, é. Olha, nesses casos, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, dar um sentido para essa pessoa, né? Primeiro, o que é que ela traz? E se isso é um sofrimento muito grande para ela, o que é que ela está buscando de ajuda nesse momento? Essa pessoa já buscou ajuda nesse momento? E se não, onde é que ela pode buscar essa ajuda? E aí entram as áreas da saúde, né? No seu caso, serviço social. E aí o serviço social, ele pode estar trabalhando em conjunto com todo mundo da saúde, né? Psicologia,
a medicina às vezes também está entrando nos casos, a fisioterapia, enfim. E dependendo do contexto que essa pessoa está vivendo, porque tem que ter essa questão de a pessoa tem um contexto de vida social e histórico. E isso influencia muito em como ela vai vivenciar essa situação. E aí é investigar esse caso. Dependendo de como essa questão tá, ela pode evoluir para uma psicoterapia, e na psicoterapia ela pode conseguir resolver isso, mas se for um caso de violência, como a gente estava citando alguns minutos atrás, nos casos de violências a gente precisa ter uma questão de denúncia, a menos que a pessoa não queira, porque a gente também tem que entender que às vezes as pessoas não querem denunciar, elas já estão tão habituadas àquilo, ou talvez como, eu não lembro quem foi que estava falando comigo antes, mas que a pessoa tinha falado assim, que às vezes ela não tem essa rede de apoio, e aí o que se faz com isso? A gente precisa encorajar? Precisa, mas se ela não tem uma rede de apoio, então a gente não tem muito o que fazer. Se para ela isso é o que ela tem para hoje, por exemplo, ok, mas tentar dar auxílio para essa pessoa de uma forma mais emocional. Sim, então eu posso acompanhar, mas diretamente eu não posso fazer nada. Você pode acompanhar e você até pode fazer alguma coisa, mas para isso você tem que ter ou autorização da pessoa, ou você tem que ter recursos que provem que aquilo está acontecendo. Infelizmente, a gente tem esse impasse, que às vezes exigem umas provas e aí a gente simplesmente não tem. Então, assim, né? Tem que ter também essa questão. Entendi. No caso, assim, que nós estamos falando diretamente de psicologia, mas, como eu disse no meu caso, e tem uma outra pessoa que falou também que não é da área, de outra área, como é que podemos lidar com isso? Assim, sem saber da área de psicologia, né? O conhecimento de psicologia. Sim. Aí a gente tem que buscar as redes de apoio que a gente tem, tanto na saúde quanto como de forma jurídica, né? E aí a gente tem, assim, no caso do serviço social, principalmente, a gente vê muita atuação de vocês dessa área, no CREAS, nesses centros de apoio, né, que a gente tem de referência, de assistência social, e a gente pode ver se essa pessoa não tem uma rede assim de apoio muito ativa, ou ela não tem, né? Ou pouco ativa, ou realmente não tenha. E aí, se ela quiser, a gente pode buscar essas alternativas. Mas existem casas de apoio para essas pessoas, só que eu não sei como é que funciona o procedimento, realmente não sei, por não ser da área, mas acredito eu que a gente pode fazer esse encaminhamento. Minha gente, eu vou passar um código que o Nicolas passou aqui, que é para o formulário que está lá no grupo. E aí a frase é: ninguém nasce mulher. Para vocês responderem. E aí vai pedir essa frase: ninguém nasce mulher. Obrigada por responder. Nada. A gente já está encerrando, pessoas. Eu vou responder as duas pessoas, está com a mão levantada ainda. Mas eu adorei participar com vocês. Foi muito bom a participação de vocês. E a gente fica debatendo no grupo. Agora que a gente vai encerrar, né? Aqui, mas a gente vai para o grupo, não tem problema não. Mas quem está com a mão levantada? Bianca e Lenilda. Pode falar. Não, eu falei no instante, é que eu não vi que a mão ainda estava levantada, perdão. Tá bom. Então, Lenilda, né? Eu estou vendo aqui o grupo e vocês falando de temas que a gente vai falar ainda amanhã. Tem alguns temas que amanhã eu vou colocar um pouco mais, que é
ciúme, raiva, falta de responsabilidade. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas amanhã vai ter mais. Deixa eu ver o que mais. Eita, que a mensagem, meu Deus, espera. Lenilda está aí. Pronto, Nicolas colocou agora o formulário de presença. E a frase é: ninguém nasce mulher. Respondam, viu, para ter acesso ao certificado. Bem, minha gente, então, Lenilda baixou a mão. Bom, então, a gente vai encerrar hoje. O Nicolas já deu um toque aqui. Vamos encerrar para amanhã a gente ter mais discussão, mas foi muito legal hoje a participação de vocês. Algumas perguntas eu acho que eu acabei não vendo lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou ver aqui, vou respondendo lá, quem eu não respondi ainda. Assinem a lista, viu? Não esqueça. Pessoal, vou estar encerrando aqui agora a gravação. A Agatha já se despediu aí do pessoal. Amanhã a gente vê vocês aí novamente. Espero contar com a presença de todos. Hoje teve um engajamento muito bacana. No privado, o pessoal, todo mundo comentando do engajamento. A equipe doida já, toda animada com o primeiro evento que a gente realizou pela Braps. O formulário de presença já está disponível para vocês. Em 3 dias até a gente está enviando para vocês o certificado por e-mail. Vou informar no grupo quando a gente fizer o envio para tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida com o formulário, vocês podem enviar lá no grupo, podem enviar no meu privado. E é isso. Agatha, muito boa apresentação, foi muito bacana. E a gravação vai ficar disponível para vocês também no nosso site. Hoje ou amanhã eu já estou colocando a gravação de hoje disponível lá, tá bom? Obrigado novamente pela presença de todos. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Beijo. Obrigada, até amanhã. Amanhã.